Imagine caminhar por um estacionamento gigantesco. O vento sopra forte entre postes de luz enferrujados. Placas de lojas balançam lentamente. As portas estão fechadas, as vitrines vazias, e o silêncio domina tudo. Mas então, você escuta algo estranho. Um som vindo do chão. Um borbulhar lento, como se algo estivesse se movendo lá embaixo. E quando você olha de perto, vê pequenas bolhas surgindo na lama. Gás escapando do solo, como se a terra estivesse respirando. Isso não é uma cena de filme. Isso aconteceu em um centro comercial real nos Estados Unidos. Um shopping inteiro construído sobre milhões de toneladas de lixo enterrado. E hoje, abandonado. Esta é a história de um dos projetos comerciais mais estranhos já construídos na América. O gigantesco complexo conhecido como CityView Center. O lixão que virou oportunidade. Para entender essa história, precisamos voltar várias décadas. Na cidade de Garfield Heights, existia uma enorme área usada como aterro sanitário. Durante mais de 40 anos, caminhões despejavam lixo naquele local. Toneladas todos os dias. Restos domésticos, produtos industriais, resíduos químicos, plásticos, metais, alimentos em decomposição e muitas outras coisas que simplesmente desapareceram sob camadas de terra. No final do século XX, estimava-se que havia mais de 20 milhões de toneladas de lixo enterradas ali. Era basicamente uma montanha de resíduos escondida debaixo do solo. Mas no início dos anos 2000, desenvolvedores tiveram uma ideia ousada: transformar aquele terreno em um grande centro comercial. Para alguns investidores, o terreno tinha uma vantagem enorme. Era barato, muito barato, e estava perto de rodovias importantes. A ideia era simples: cobrir o antigo lixão com terra, nivelar o terreno e construir um enorme shopping. Para muitos moradores, aquilo parecia até uma boa notícia. Durante décadas, o antigo aterro produzia cheiros terríveis. Em dias quentes, o odor era quase insuportável. Algumas pessoas até relatavam dores de cabeça e sangramentos no nariz quando o cheiro ficava muito forte. Então, quando anunciaram que o local seria transformado em um moderno centro de compras, muitos moradores ficaram felizes. Finalmente, aquele capítulo desagradável da cidade poderia acabar. O projeto milionário. O projeto recebeu o nome de CityView Center e era gigantesco, mais de 45 mil metros quadrados de área comercial, estacionamentos enormes, grandes redes varejistas, milhares de vagas de trabalho. O investimento ultrapassava centenas de milhões de dólares. Engenheiros e arquitetos garantiram que tudo seria seguro. O terreno seria preparado, camadas especiais seriam usadas para estabilizar o solo. Sistemas de ventilação lidariam com gases do antigo aterro. Pelo menos essa era a promessa. Durante as obras, porém, alguns trabalhadores começaram a perceber algo estranho. O solo não parecia estável. Máquinas pesadas afundavam mais do que o esperado. Algumas áreas do terreno se moviam lentamente. Quando um visitante perguntou a um trabalhador o que aconteceria se o estacionamento começasse a rachar, a resposta foi surpreendente. Segundo relatos, o trabalhador teria dito: "Vamos ganhar tanto dinheiro aqui que simplesmente colocaremos mais asfalto por cima." Era uma resposta meio brincando, mas talvez também um pouco verdadeira. Mesmo assim, a construção continuou, e em pouco tempo o shopping abriu. Grandes empresas começaram a operar no local. Entre elas estavam Walmart, Bed Bath & Beyond, OfficeMax e PetSmart. Nos primeiros meses, parecia um sucesso. O estacionamento enchia, clientes faziam compras, restaurantes recebiam famílias todos os dias. Mas logo os primeiros sinais de problema apareceram. O chão começou a afundar lentamente. Rachaduras surgiram no estacionamento. Algumas áreas precisaram ser reparadas várias vezes.
Mas isso ainda não era o pior. O verdadeiro perigo estava invisível, debaixo do solo. O gás que saía do chão. Quando o lixo orgânico se decompõe, ele produz gás metano. Esse gás é altamente inflamável. E no antigo aterro, havia quantidades gigantescas de material orgânico enterrado. Com o passar do tempo, sensores começaram a detectar níveis preocupantes de metano. O gás estava escapando do solo, subindo através de rachaduras e, em alguns casos, entrando nos prédios. Em 2007, aconteceu algo alarmante. A loja da rede Walmart foi evacuada. Detectores registraram níveis perigosos de metano dentro da loja. Imagine fazer compras tranquilamente sem saber que um gás explosivo está acumulando no ambiente. Foi um alerta sério. Depois disso, outros problemas começaram a aparecer. Algumas lojas fecharam. Empresas abandonaram o local. E o gigantesco centro comercial começou a se transformar em algo inesperado. Um shopping fantasma. Exploradores urbanos começaram a visitar o lugar. E muitos deles registraram coisas curiosas. Alguns relataram ouvir sons estranhos vindos do chão. Estalos, assobios, pequenos vazamentos de gás. Em certos pontos do solo, parecia literalmente borbulhar na lama, como se algo estivesse fermentando lá embaixo. Algum explorador chegou a comentar que, se alguém acendesse um fósforo ali, talvez fosse possível criar uma pequena chama no chão, como em áreas naturais onde o metano escapa do solo. Claro, ninguém foi corajoso o suficiente para tentar. Teorias sobre o que aconteceu. Hoje existem várias teorias sobre o destino daquele shopping. A explicação mais simples é que o erro foi construir sobre um aterro sanitário gigantesco. Mesmo com engenharia moderna, estabilizar milhões de toneladas de lixo em decomposição é extremamente difícil. Outra teoria diz que o terreno pode ter bolsas enormes de gás presas no subsolo. Essas bolsas podem se mover lentamente ao longo dos anos, criando rachaduras e vazamentos. Mas existe uma hipótese ainda mais intrigante. Alguns especialistas acreditam que o aterro pode estar funcionando como um reator biológico gigante. A decomposição contínua de matéria orgânica gera calor, gás e líquidos contaminados. Se isso estiver acontecendo, o processo pode durar décadas ou até séculos. Ou seja, o terreno pode continuar ativo por muito tempo. O que restou hoje? Grande parte do City View Center já foi demolida. O que sobrou são áreas vazias, lembrando um estacionamento gigantesco abandonado. Mas o que realmente importa ainda está lá embaixo. Milhões de toneladas de lixo, silenciosamente se decompondo, produzindo gases, criando líquidos contaminados, mudando lentamente o solo. É como se o passado enterrado da cidade ainda estivesse ali, tentando emergir. Uma lição estranha. A história desse shopping é mais do que apenas um fracasso imobiliário. Ela levanta uma pergunta inquietante. Quantos outros lugares no mundo foram construídos sobre antigos lixões? E quantos deles podem enfrentar problemas semelhantes no futuro? Quando tentamos esconder décadas de resíduos debaixo da terra, às vezes esquecemos que a natureza continua trabalhando. O lixo continua se decompondo. Os gases continuam se formando. E o solo continua mudando. Às vezes lentamente, às vezes de forma invisível. Mas, inevitavelmente, o que foi enterrado, um dia pode voltar à superfície.